Olá pessoal do segundo ano, tudo bem? A gente vai gravar hoje finalmente a última aula do ano, a última aula teórica do ano, que está na página 193, são as aulas 47 e 48, que vão falar da corrente elétrica. Então vem comigo e vamos terminar esse ano maldito, beleza? Beleza. Então vem cá, a gente vai falar hoje da corrente elétrica. Primeiro vamos definir o que é corrente elétrica em física. Corrente é um fluxo ordenado, organizado de partículas carregadas. Partícula no conceito de ponto material. Então podem ser íons, podem ser moléculas e podem ser partículas elementares como elétrons ou prótons. Beleza? O que é importante é que essas partículas estejam, pelo menos durante um certo tempo, andando no mesmo sentido, percorrendo um meio condutor no mesmo sentido. E elas têm, é claro, carga elétrica. Portanto, é claro que um fluxo de nêutrons não é corrente elétrica, porque eu preciso ter carga diferente de zero, passando num certo material durante um certo tempo. Muito bem. O valor, a intensidade da corrente mede o quê? Mede quantos coulombs de carga atravessam uma secção transversal desse condutor por segundo. Quantos coulombs de carga estão passando numa secção do meu condutor em cada unidade de tempo. Por isso que a fórmula da corrente média é intensidade média da corrente igual total de carga em um módulo que atravessa uma secção transversal do meu condutor dividido pelo ΔT, pelo tempo que essa carga levou para passar. Então é a carga pelo tempo. Coulomb por segundo, foi chamado de ampere. Então a corrente elétrica se mede em amperes no sistema internacional. O que significa, por exemplo, uma corrente de 2 amperes, que naquele condutor, em cada segundo, passa um total de carga de 2 coulombs. 2 coulombs a cada segundo, 2 amperes de corrente elétrica. Beleza? Beleza. Corrente elétrica é uma grandeza escalar, só que como ela fala de fluxo, faz sentido colocar um sentido na corrente, e aí começa um problema. Se eu pensar numa solução iônica, onde eu tenho íons positivos e negativos, e gerar um campo elétrico, por exemplo, com 2 eletrodos, veja que o campo elétrico sempre é do mais para o menos, esse campo elétrico vai atuar tanto nos íons positivos, como nos íons negativos. Vai fazer os íons positivos se moverem no sentido do campo e vai fazer os íons negativos se moverem em sentido contrário ao campo. Então, numa solução iônica, eu tenho íons positivos para um lado e íons negativos para o outro. Qual é o sentido da corrente nesse caso? E nesse caso, eu tenho movimento em ambos os sentidos. Então, foi tomada uma convenção, foi estabelecida uma convenção. Convenção, o sentido da corrente será o sentido do campo elétrico. Portanto, o I sempre vai estar no sentido do campo. Então, a corrente vai concordar com o movimento das partículas positivas e vai ser sempre contrária ao movimento das partículas negativas. Então, numa solução iônica, como eu tenho movimento em ambos os sentidos, o sentido da corrente sempre será o sentido do E, do campo elétrico. Portanto, do mais para o menos. Do mais para o menos, no sentido em que se movem os íons positivos. No sentido contrário, que se movem os íons negativos. Só que quando você vai para um fio de cobre, por exemplo, as únicas partículas que vão se mover são os elétrons de carga negativa. E se eu gerar uma DDP, aplicando uma diferença de potencial aqui, vou imaginar que aqui é o potencial mais, aqui é o potencial menos, então o campo está para lá, por essa convenção, então a corrente está para lá, beleza, só que nesse caso a corrente vai estar para lá, só que os elétrons de fato vão estar se movendo em sentido contrário. Então no caso do fio, parece estranho, você vê que os elétrons são puxados para a esquerda, mas você marca a corrente para a direita. Não tem jeito. Essa foi uma convenção que teve que ser feita e você vai manter.
Então, o sentido da corrente é o sentido do campo elétrico, do mais para o menos nos condutores. Belezinha? Belezinha! Lembrando que a carga é quantizada, então ela é um número vezes a carga elementar. Lembrando que a carga elementar é 1,6, 10 a menos 19. Não acabou ainda. Vamos apagar aqui. Vamos que vamos. Já deu print aí? Beleza. Vamos comentar o seguinte. Se você pegar uma tomada, a DDP que chega na tomada é uma DDP alternada. É como se o mais e o menos nos buraquinhos da tomada ficassem trocando de lugar o tempo todo, e eles ficam. E eles vão trocando de lugar a uma frequência de 60 Hz. Isso em cada segundo, o mais e o menos trocam de lugar 60 vezes. Uau! Então, quando você liga um equipamento na tomada da sua casa, diretamente na tomada, se ligar, por exemplo, uma lâmpada, o que vai acontecer é que, nesse caso, o campo elétrico no fio vai ficar invertendo de sentido. Porque a hora ele vai ser o mais está aqui, o menos está lá, depois o mais está aqui, o menos está aqui. Isso quer dizer que o campo elétrico vai ficar trocando de sentido, isso quer dizer que a corrente vai ficar trocando de sentido. Então, a corrente elétrica numa tomada, ela é uma corrente alternada, uma corrente elétrica, que depois estudaremos no magnetismo exatamente porque essa corrente tem um perfil senoidal. Ora ela é positiva, ora ela é negativa. Ora ela está num sentido, ora ela está no outro. E essa aqui aqui é o período da rede brasileira, como eu te contei, com uma frequência 60. Esse tempo é 1 sobre 60 de segundo. Então, em cada 1 sobre 60 de segundo, a corrente está num sentido, depois está no outro. Depois está no mesmo sentido e no outro. E assim ela vai oscilando. Essa é a chamada corrente elétrica alternada. Então, a máquina de lavar roupa na sua casa trabalha com corrente alternada. A televisão na sua casa trabalha com corrente alternada. O que vai trabalhar com corrente de pilha, corrente contínua? O seu celular, o controle remoto da TV, etc. E como é que seria o gráfico de uma corrente contínua? Bom, uma corrente contínua é aquela que não vai mudar de sentido. Então ela é sempre positiva ou sempre negativa. Então aqui seria um gráfico para você diferenciar desse, onde você tem corrente contínua, corrente não muda de sentido. Máquina de lavar roupa, secadora de louça, lavadora de louça, celular, controle remoto da TV. Belezinha? Belezinha! Para fechar, falta só um conceito bem simples, que no fundo vai usar essa relação aqui. Se numa prova de física, que agora, só o ano que vem, aleluia! A menos que você tenha conseguido ficar de REC, né? A menos. Corrente do tempo. Vamos imaginar que essa corrente ela seja variável. No tempo. Vamos nos perguntar se essa área aqui, ó, entre o gráfico e o eixo T teria algum significado físico. Essa área, entre aspas,
é numericamente igual ao quê? Ampere vezes segundo. Ampere vezes segundo dá o quê? Coulomb, dá a carga. Então, em qualquer gráfico corrente por tempo, se você conseguir calcular a área, você vai calcular o total de carga que atravessou aquele condutor nesse intervalo de tempo. E agora, sem parar, vamos para os exercícios. Uhul! Então acompanha comigo aí, ó, na página 195, vamos ao primeiro exercício. Pelo filamento de uma lâmpada incandescente no qual é aplicada uma diferença de potencial, um número de 20 vezes 10 a 18 elétronzinhos atravessa uma seção transversal do fio num delta T de 3,2 segundos. Considerando-se que a carga elementar vale 1,6, 10 a menos 19 do Coulomb, pede-se, item A, determine a quantidade de carga que atravessa a secção transversal. A quantidade de carga que atravessa a secção transversal. Bom, você sabe que a carga é M vezes Z. Então você vai pegar o número de elétrons que passam nessa secção transversal, 20 vezes 10 a 18, e vai multiplicar pela carga elementar, 1,6, 10 a menos 19. 20 vezes 1,6, 32. 10 a 18 com 10 a menos 19, 10 a menos 1. Então o total de carga que passou, 3,2 filhotes. Beleza? Item B. Calcule a intensidade da corrente no filamento da lâmpada. Corrente é carga sobre tempo. Se passar o tempo lá, fica kit. Bom, eu tenho a carga, 3,2 km. O tempo é justamente de 3,2 segundos. Uma conta de dividir da terceira fase da NASA. Isso dá o quê? 1 ampere de corrente elétrica média. Belezinha? Item C. Considerando que a diferença de potencial U seja de 100 volts, calcule a quantidade de energia elétrica transformada em energia térmica, no caso, já que é uma lâmpada, térmica e luminosa, vamos colocar assim. Como é que a gente faz para calcular a energia? Lembrando que a energia potencial é a carga vezes a diferença de potencial. Como eu acabei, eu tenho uma carga e tenho a diferença de potencial, essa energia pode ser calculada multiplicando 3,2 coulombs por 100 volts, que vai dar 320 joulinhos de energia potencial elétrica, que vão se transformar primeiramente em calor e depois em luz, se for uma lâmpada. E eu acho que é. Beleza? E agora ele quer a potência da lâmpada. É só lembrar que potência é energia por tempo. Você acabou de calcular os joules, então você vai dividir esses 320 joules pelo tempo de 3,2 segundos. Daqui sai 100 watts, 100 joules por segundo é a potência dessa lampadinha. Belezinha? Essa foi a questão 1. Dá um print aí. Dá um print aí, Lucena. Vamos apagar isso aqui, Curioshi. Vamos apagar isso aqui. Questão 2. O cara fornece um gráfico da corrente em amperes pelo tempo em segundos, chama de gráfico A. E o gráfico é uma reta constante, uma corrente igual a 20. Aí ele faz um outro gráfico abaixo, também da corrente em amperes em função do tempo.
Só que esse gráfico aí é uma senoide, ou pelo menos parece uma senoide, onde o valor máximo aqui é 3, o valor mínimo é menos 3, na verdade o valor máximo no outro sentido é menos 3, melhor pensar assim. Aqui é 0,01, aqui é 0,02, e esse é o gráfico B. E para você considerar que a carga elementar é 1,6, 10 a menos 19, e pede no item A. Vamos que vamos, segundo. Identifique qual dos dois gráficos representa uma corrente contínua e qual representa uma corrente alternada. Isso é mais fácil do que vencer o Vasco da Gama. Muito bem, é claro que esse, o A, é o gráfico da corrente contínua, ICC, corrente contínua, e o B só pode ser o gráfico da corrente alternada, ICA. Belezinha. Item B. Cite equipamentos elétricos que você conhece, se é que você conhece algum, em que pode existir uma corrente equivalente à ilustrada no gráfico A. Gráfico A é corrente contínua. Corrente contínua tem que ser o seu celular, que é movido a bateria, ou o controle remoto, que também é movido a bateria, etc. Depois C. Cite equipamentos elétricos que você conhece, que poderiam ser alimentados por uma corrente alternada. Como eu te falei, tudo que está ligado na tomada. Então pode ser a televisão, pode ser a máquina de lavar roupa, pode ser o liquidificador. Beleza? Vire a folha. Estamos quase chegando ao fim. Quase. Entender. Considerando-se o gráfico A, esse aqui, determine quanta carga atravessa em 5 segundos. Aqui tanto faz, como a corrente é contínua, você pode ver pela fórmula ou pela área. Se quiser usar a fórmula, corrente é carga por tempo. Então a carga vai ser o kit, ó, I vezes delta T, kit. Você pega a corrente que vale 20 amperes, multiplica pelo tempo que foram 5 segundos, 20 vezes 5 costuma dar 100 coulombs. Esse é o total de carga que atravessou esse material. E, cabe aqui, qual é a frequência de oscilação da corrente no gráfico B? Lembra que o período é o tempo para uma oscilação completa. Então, eu calculo a frequência determinando qual é o período dessa oscilação. E é claro que o período aqui é 0,02. Portanto, essa frequência vai ser uma frequência de 100 sobre 2, 50 Hz. Na Europa, a rede elétrica é de 50, no Brasil, já te expliquei, é de 60. Vamos à questão 3. Já pintou aí, irmão? Vamos para a questão 3. Não desista. Papai Noel está chegando. Papai Noel, velho batuta. O acelerador de partículas LHC, o grande colisor de hadrons, Large Hadron Collider for the American fucking people, recebeu da imprensa vários adjetivos superlativos: a maior máquina do mundo, o maior experimento já feito, o Big Bang recriado em laboratório, etc. Quando o LHC estiver em funcionamento em plena capacidade, um feixe de prótons percorre o perímetro do anel circular, irá conter 10 a 14 prótons. Esse é o primeiro dado. 10 elevado a 14 prótonzinhos, efetuando 10 a 4 voltas por segundo. Eu tenho uma frequência aí, na verdade, vamos
vamos só escrever assim, são 10 a quarta voltas em 1 segundo. Considerando que os prótons preencham o anel uniformemente, identifique a alternativa que indica corretamente a corrente elétrica que circula pelo anel dado a carga elementar, meu caro Watson. Tudo bem? Corrente elétrica só tem uma fórmula. Carga por tempo é o kit. É o kit. E qual é o total de carga que vai passar? Bom, se eu pensar em 1 segundo, eu sei que em 1 segundo eu tenho 10 a 14 prótons dando 10 a quarta voltas. Isso significa o quê? Como eu tenho 10 a quarta, 10 a 14 prótons, e nesse segundo eles vão dar 10 a quarta voltas, esse produto vai dar um número total de prótons em todas essas voltas. Então isso já me dá 10 a 18, que eu vou multiplicar pela carga elementar, 1,6, 10 a menos 19. Então essa corrente elétrica vai ser igual a 1,6, 18 menos 19, 10 a menos 1, ou seja, 0,16 amperes. Essa é a corrente gerada por esses prótons lá no Large Hadron Collider, a alternativa A. E para fechar, a última questão é a questão 4 da Unifesp, que fala que uma das especificações mais importantes da bateria de um automóvel é o ampere-hora, que é a unidade prática que permite ao consumidor fazer uma avaliação prévia da durabilidade da bateria. Em condições ideais, uma bateria de 50 amperes-hora funciona durante 1 hora quando percorrida por uma corrente de 50 amperes, ou durante 25 horas se a corrente for 2. Na prática, o ampere-hora nominal de uma bateria só é válido para correntes de baixa intensidade. Blá blá blá. Ele quer saber o que mede o ampere-hora. Cara, se você olhar para a fórmula e pensar um pouco, o que dá uma unidade de corrente multiplicada por uma unidade de tempo? Uma unidade de corrente multiplicada por unidade de tempo, isso só pode dar uma unidade do quê? De carga. Então, ampere-hora é uma unidade de carga que é usada muitas vezes para substituir o coulomb. Então, quando você olhar a bateria do seu celular, são 500 ampere-hora. O que é isso? É a carga da bateria. Então, olhando para as alternativas, só pode ser a quantidade de carga elétrica fornecida pela bateria, já que está em ampere vezes hora, ampere-hora. Boas férias, um grande beijo. Caso você esteja de rec, a gente se vê de novo. Beijão!